Eu gostaria, nesta noite, neste culto, nesta celebração da ceia do Senhor, de meditar com vocês sobre o início da igreja e a importância com que fomos comissionados por Deus, a capacitação que recebemos dele para sermos comissionados e realizarmos uma missão por demais gloriosa. Portanto, abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Faremos a leitura a partir do verso 6. Leiamos, irmãos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos ou as épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome por chegarmos até esse dia e por sabermos que não foi outro motivo senão a Tua mão de poder, a Tua graça e a Tua misericórdia nos trouxeram até aqui. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque cremos que aquilo que depende de nós nada podemos fazer, mas estamos fiados unicamente no poder do Deus Espírito Santo. E nós cremos que uma grande obra Tu estás realizando, e haverás de concluí-la para a glória do Teu santo nome. E eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito, encha o coração de cada irmão, de cada um que entrou na Tua casa nesta noite, e pelo Teu Espírito todos sejam, ó Deus, constrangidos a reconhecerem quão indignos somos, e quão maravilhoso, e majestoso, e poderoso és. Abençoa-nos, e pela Tua graça, envolve-nos, de tal maneira que saiamos deste culto revestidos de poder, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando nós falamos do início da igreja, é importante ficar claro que a igreja, ela não nasceu em uma sociedade sofisticada, elitizada, de homens cultos. Jesus chamou os seus discípulos, os primeiros discípulos, ele chamou quando andou na praia da Galileia, junto ao mar de Tiberíades, ou Genezaré. O fato é que a maneira como Deus age, a maneira como Deus opera, a maneira como Deus realiza os seus feitos, é uma maneira singular e diferente de qualquer ser humano, de qualquer homem. Deus, quando Ele chama alguém, Ele não chama
porque viu neste alguém alguma coisa boa. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu o fraco para confundir o forte. Que Deus escolheu as coisas vis e aquelas que não são para confundir aquele que pensa ser alguma coisa. Quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia é muito clara em mostrar a condição indigna do homem e a graça soberana de Deus, chamando pecadores ao arrependimento. Ele não escolhe pecadores que fazem parte da elite da sociedade. Deus não volta o seu olhar para o mesmo foco que nós, seres humanos, costumamos olhar. Deus tem uma maneira singular de agir. Quando Deus quis formar uma nação e colocar o seu nome naquela nação, Ele chamou um homem que tinha 75 anos de idade, e a sua esposa tinha 65 anos de idade, e era estéril. Mas para Deus ainda não estava bom, então Ele fez com que 25 anos se passassem, até que aquele homem completou 100 anos, e a esposa dele completou 90 anos. Aí sim, Deus achou por bem abrir-lhe a madre, para que Sara pudesse gerar. Deus age na contramão da lógica. Deus não depende de nenhum de nós para realizar aquilo que Ele vai realizar. E Ele nos conscientiza disso, para que em todo o tempo da nossa vida, nós expressemos a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, reconhecendo quem nós somos e quão grandioso Ele é. Não foi diferente quando Deus quis instituir a igreja. Para instituir a igreja, o Senhor Jesus andou pela praia da Galileia, e diz a palavra de Deus que haviam 2 barcos, e como havia uma multidão atrás de Jesus, Ele resolveu então subir em um daqueles barcos, o barco de Pedro. E Ele disse para Pedro distanciar-se um pouco da praia, de tal maneira que ele começou a pregar em cima do barco. E após ter concluído o seu sermão, Jesus então faz sinal para Pedro entrar mar adentro. E diz a palavra de Deus que Jesus deu uma ordem: lança a rede, Pedro. E diz a Bíblia que Pedro disse: sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando Pedro lançou, diz a Bíblia que ele havia pescado aquela noite inteira, não havia apanhado nada. Ele estava consertando redes, quando Jesus orientou que ele entrasse mar adentro e lançasse a rede no mar. E então, quando Pedro começou a puxar, a rede se rompia, porque ela estava repleta de peixes. Pedro, quando olha aquela cena gloriosa, ele se prostra diante do Senhor Jesus, e ele diz: vai embora de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, eu sou indigno, eu não mereço estar aqui com o Senhor, vai embora. Meus irmãos, a presença de Jesus na vida de tantas pessoas tem sido algo tão corriqueiro, e as pessoas não conseguem dimensionar e sentir aquilo que Pedro sentiu quando esteve com Jesus. As pessoas costumam entrar e sair das igrejas sem experimentar o poder de Deus e sem reconhecer quão maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Como Ele é belo, como Ele é santo, como Ele é diferente de tudo e de todos, como somente Ele pode nos satisfazer plenamente. Infelizmente, nós vivemos um tempo de muita insensibilidade,
Existe um tipo de cristianismo que a cada dia mais se distancia do verdadeiro evangelho. Eu quero dizer a vocês que quando Jesus chamou aqueles homens, Ele não chamou homens capacitados, competentes, Ele não foi para o sinédrio judaico, Ele não foi buscar na escola daqueles que eram os grandes filósofos da época. Ele não buscou alguém muito bem colocado na hierarquia do Império Romano. Ele buscou pessoas que eu e você jamais buscaríamos. Ele chamou pessoas que nenhum de nós escolheria. Quem aqui escolheria Pedro? Quem escolheria Tiago e João, os dois irmãos? Que de tão delicados que eram, Jesus colocou um apelido neles de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Quem de nós chamaria todos os demais? Quem de nós chamaria você? Quem de nós chamaria a mim? Eu só conheço um: Jesus de Nazaré, que mesmo olhando para nós e não vendo nada de bom, pela sua graça, nos chamou. E se isso não é o bastante para você amá-lo, se isso não é o bastante para você se derramar diante dele, se isso não é o bastante para você se entregar por completo a ele, então nada será na sua vida suficiente. Você vai viver uma vida inteira dentro de igreja, sem senti-lo, sem abraçá-lo, sem se derramar sobre ele, com todo o seu coração. Eu quero dizer-lhes, amados irmãos, que o cristianismo, a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu num meio extremamente opressor. De um lado, a igreja estava cercada pela máquina militar mais poderosa da história, o Império de Roma. De outro lado, a igreja estava cercada pelo intelectualismo grego. E ainda havia o legalismo religioso, em que os judeus achavam que Deus era propriedade exclusiva deles. Foi em meio a esta conjuntura que a igreja nasceu. Imagina você que a igreja nasce em uma conjuntura hostil. A igreja nasce em um terreno que não era apropriado para se criar, para se estabelecer, para florescer. Mas a igreja nasceu. A igreja chegou até os nossos dias. Não senão unicamente por um motivo: a graça bendita do Senhor. A mão poderosa do nosso Deus. Aquele que iniciou a boa obra, haverá de concluí-la até o dia de Cristo. Esse é o nosso Salvador. Ele não simplesmente, ele instituiu a igreja e deixou a igreja a seus próprios cuidados. Ele institui a igreja e ele diz: não vou deixar vocês. Eu vou estar todos os dias com vocês. Eu vou estar presente na vida de vocês. Vocês não vão estar sós. E mais do que isso, ele nos fez uma promessa gloriosa. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei da parte de meu Pai o Espírito Santo. E vocês serão revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que se cumpra a promessa de meu Pai. É dentro desse contexto que Jesus está conversando com seus discípulos após a sua ressurreição. O texto em que lemos, Jesus havia ressuscitado já há 40 dias. Jesus apareceu aos seus discípulos por um espaço de 40 dias. E então, nesse último dia, Jesus vai dar-lhes as últimas orientações. E Jesus vai começar mais uma vez, trazendo à memória deles, que o Pai enviaria, que o Espírito Santo seria enviado da parte de Deus, o Pai. E ele disse: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai descer. Eu subo, mas ele desce. E ele fará as obras que eu faço,
porque Ele tem a mesma essência, Ele é o mesmo Deus. O Espírito Santo cura como Jesus cura, liberta como Jesus liberta, salva como Ele salva, opera poderosamente, porque a essência é a mesma. Nós não somos um povo à deriva, nós somos um povo que tem uma segurança, a segurança do poder do Deus Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja. Meus amados irmãos, enquanto Jesus estava falando do derramar do Espírito, Ele se estendeu e falou do avanço do reino dEle. E então, os discípulos pegaram esse gancho do avanço do reino e perguntaram assim ao Senhor, essa foi a pergunta. A pergunta é, Senhor, será que este é o tempo em que restaures o reino a Israel? Percebe que Jesus estava já há 3 anos caminhando com eles, e eles ainda não haviam entendido que o reino não é terreno, que o reino não é político, eles não haviam entendido que o reino não é geofísico, que o reino é espiritual, eles ainda não haviam entendido a profundidade, a magnitude gloriosa do que é o estabelecimento do reino. Eu lembro a vocês que o povo de Israel estava há muitos anos, estavam subjugados por outros povos, desde Babilônia. Lembra-se quando Nabucodonosor toma o povo, subjuga o povo? Depois do Império Babilônico veio o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa veio o Império Greco-Macedônico, com Alexandre o Grande. Depois do Império da Grécia, então veio o Império Romano. E foi exatamente nesse período que Jesus nasce. Isso é, eles não sabiam o que era ter um reino. Estavam sempre subjugados. E então, de posse deste desejo de se virem livres daquela imposição, eles perguntam, será neste tempo que o Senhor vai restituir o reino? Será neste tempo que nós vamos ver o reino de Israel completamente restituído? Será nesse tempo? Você sabe que o grande problema do homem é não compreender os desígnios de Deus, porque as pessoas geralmente torcem. Jesus estava falando de um reino espiritual, e eles estavam interessados em um reino terreno. Não é muito diferente daquilo que acontece em boa parte das pregações no meio evangélico, onde tudo existe uma forma de se torcer, e se torce com um único objetivo, um benefício próprio, uma razão esdrúxula, medíocre, umbiguista do homem em procurar satisfazer as suas necessidades. Então as igrejas, elas abrem as portas com um único objetivo, que o homem se satisfaça, que você seja próspero, que as coisas deem certo para você, que as doenças sejam curadas. Meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. O Evangelho de Jesus está relacionado a um povo que foi resgatado pelo poder de Deus, para ser testemunha dele aqui, e para anunciar ao mundo que ele virá em glória, para estabelecer o seu reino, para consolidar o seu reino para sempre. O centro da mensagem de Cristo era o reino, é verdade. O problema é que eles entendiam o reino físico e político. Eles esperavam um reino que fosse estabelecido no poder. E Jesus estabeleceu o seu reino fundado no amor e não no poder. E aí eu quero dizer a vocês que a escatologia dos discípulos, isso é, quanto ao tempo futuro de Israel, estava eivada de equívocos. E aí eu me lembro que o papel da igreja não é especular o futuro. O papel da igreja é agir. A igreja tem que ser operante. A igreja ela tem que entender que ela precisa agir como igreja, a entender qual é a sua missão.
E John Stott, ele diz que o antídoto para essas vãs especulações é a teologia cristã da história. Ele diz o seguinte: primeiro, Jesus voltou ao céu. Segundo, Jesus enviou o Espírito Santo. Terceiro, ele derramou poder para comissionar a igreja. E quarto, ele virá buscar a igreja. Então satisfaça-se em saber que nós estamos revestidos de poder com um objetivo: anunciarmos o grande e glorioso dia de Jesus. Esse é o objetivo. E no verso 8, ele vai dizer assim: vós sereis revestidos de poder. Jesus vai redirecionar o foco. Eles estavam interessados em que tempo restaurarás o reino a Israel. E Jesus disse: não interessa. Jesus, o Pai reservou o reino, o tempo da restauração é da economia do Pai. Não tem gente que fica preocupada em saber que dia ele vem? Não tem isso? A igreja do Advento, por exemplo, ela tentou projetar em que dia ele viria. Subiram até um monte de roupinha branca, estenderam a mão para o céu, depois fizeram os cálculos novamente, entenderam que não era assim, subiram novamente e mais uma vez estavam equivocados, porque a Bíblia diz que aquele dia e hora, acho que esqueceram de ler esse versículo, ninguém sabe. E então, em uma terceira oportunidade, eles, como para arranjar aquela coisa, aquele imbróglio, eles disseram: não, ele já veio, só que ele entrou no santuário eterno. O que eu quero dizer a vocês é que existe uma promessa gloriosa, ele virá. Mas o foco da igreja não é esse. O foco da igreja é: sereis revestidos de poder para serem testemunhas de Jesus Cristo. Esse é o objetivo enquanto estamos aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. O poder de Deus não é para você bailar, né? O poder de Deus não é para você, né, rodopiar. O poder de Deus não é para você se jogar no chão, babar, falar em outra língua. O poder de Deus é para você testemunhar, irmão. O poder de Deus é para você abrir a boca e falar com autoridade no nome de Jesus. O poder de Deus é para que você chegue na sua casa e não cesse de orar pela sua família. Você já parou para pensar que boa parte das pessoas que trabalham onde você trabalha vão para o inferno? Você parou para pensar, se você mora em algum edifício, que boa parte das pessoas que moram no mesmo edifício que você mora irão para o inferno? Você já parou para pensar que boa parte das pessoas, se você mora numa casa, que moram na sua rua, boa parte das pessoas irão para o inferno? Você já parou para pensar que boa parte das pessoas que nós convivemos irão para o inferno? E você, crente, foi revestido de poder para ser testemunha. Você não foi revestido de poder, né, para rodar no poder, né, para girar a capa do profeta, para girar essas imbecilidades, essas coisas esdrúxulas criadas nesse neopentecostalismo, que é nojento, coisa mais ridícula. Você imagina que as pessoas ficam maravilhadas ao entrar num lugar e um profeta vai revelar o CPF de uma pessoa. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, será que Jesus morreu na cruz para alguém descobrir qual é o meu CPF? Tenha paciência. Isso beira a insanidade. Pode internar. Coloca a camisa de força, porque não é possível, irmão. Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz para salvar pecadores, para livrar você da ira de Deus. Ele satisfez a ira de Deus, para que o seu nome estivesse escrito no livro da vida. E o que você faz com essa tão gloriosa salvação? Você recebeu o poder do Espírito Santo para testemunhar dele, para abrir a boca e anunciar o nome dele, para pregar o santo evangelho.
E você está calado por quê, irmão? A Bíblia diz que nós devemos falar a tempo e fora de tempo. O poder que Deus derrama sobre a igreja é para sermos testemunhas. E a palavra testemunha é a mesma, a palavra testemunha no grego é a mesma testemunha, é a mesma palavra para mártir. Significa que você deve falar de Jesus, e a causa é tão importante, tão gloriosa, que você vai pregar o evangelho, e se preciso for, enfrentar até a morte, o martírio. Isso é o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Vós recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Vocês abrirão a boca e falarão no meu nome, e naquela hora o meu Espírito falará pela vossa boca. Irmãos queridos, nós precisamos entender quão gloriosa é a nossa missão. A nossa missão é a missão mais importante que existe na terra. Não existe um povo com a missão tão sublime, tão gloriosa, quanto os crentes de Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Infelizmente, esse cristianismo moderno, ele está casado com a prosperidade, com a popularidade, está casado com as personalidades, está muito interessado em ser importante, em ser famoso. Um dia todos nós haveremos de prestar contas, irmãos. E o que você fez com o que você recebeu? Você foi revestido de poder. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem, dizendo-lhes ainda algo muito importante. A grande parte das pessoas vem ao culto para ouvir um sermão e para cantar algumas músicas. Quando na verdade o culto você deve vir para se relacionar com Deus, junto com seus irmãos. O culto é um ambiente de relacionamento, não é um ambiente onde você senta, assiste e dá nota. O culto é um ambiente onde Deus, você precisa se deleitar em Deus. E ao deleitar-se em Deus, você descobrirá duas coisas gloriosas: a majestade de Deus e a sua santidade, bem como quão maligno é o seu pecado. Se você entendeu quão maligno é o seu pecado, somente se relacionando com Deus, você vai entender quão maligno é o seu pecado, e o quanto nós merecemos o juízo de Deus, mas quão santo, quão poderoso, glorioso, majestoso é o nosso Deus. Eu quero celebrar com vocês esta ceia, eu quero me alegrar com vocês nesta ceia, porque é uma ordenança de Jesus. E antes, eu quero dizer-lhes que às vezes nós costumamos, quando as coisas não dão certo, nós temos sempre um culpado. O problema de Deus no Antigo Testamento era com Israel, não era com as nações ímpias que não conheciam Deus. O problema de Deus hoje não é com o comunismo, com o crescimento do comunismo, não é com o avanço do islamismo, não é com o avanço das ideologias perversas, malignas, diabólicas que crescem. O problema é uma igreja que não conhece o poder de Deus, uma igreja que não experimenta o poder de Deus. Irmãos queridos, o inferno precisa saber quem nós somos. Se a sua vida não incomoda o inferno, tem alguma coisa estranha nisso. Lembram-se quando quiseram imitar Paulo? E tentaram expulsar um demônio de um homem endemoniado? E tentaram expulsar dizendo-lhe assim: sai dele, em nome de Jesus, a quem Paulo serve. E o demônio diz: Jesus eu conheço muito bem, Paulo eu sei quem é, mas e você? Lá no inferno nunca pronunciaram o seu nome. Você é nosso. E tomaram uma surra. Se o seu nome não incomoda o inferno, tem alguma coisa errada.
Você já viu pessoas criticarem o crente quando ele age honestamente? Você já viu pessoas denegrirem o crente, afrontarem o crente, porque ele não se mistura? Você já viu o crente ser chicoteado, alijado, colocado para fora dos relacionamentos, dos negócios, porque ele não pactua com as coisas erradas? A Bíblia diz que quando isso estiver acontecendo conosco, nós devemos levantar os nossos olhos aos céus e darmos graças a Deus. Bendito seja Deus, adorado seja Deus. O mundo precisa saber, você foi revestido de poder, com um motivo: ser uma testemunha de Jesus Cristo. Para quem você fala de Jesus? E alguém pode dizer, mas pastor, eu não sei pregar. Você sabe fazer tanta coisa. Eu não sei falar. Como não? Você não sabe. Tem um número bom de casado aqui, não tem? Você, quando foi namorar com sua mulher, você não passou o papo nela? Você não sabe falar de Jesus? Você, irmã, conta tudo. Você tem aquela vizinha que você conversa, passa horas e horas e horas, é um WhatsApp, sai do WhatsApp, é no telefone, é no... Pela mãe do guarda. Fala e não fala de Jesus, irmão. Sua vizinha, sua amiga vai para o inferno, porque você não entendeu que você foi revestida de poder para pregar o santo evangelho, para dizer a ela: eu te amo. Você vai para o inferno se você não entregar a sua vida a Cristo. O seu pecado será punido no inferno. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que as igrejas estão muito distantes do avivamento. O avivamento hoje, quando se fala em avivamento, a coisa é muito mais voltada para o emocionalismo, e um emocionalismo barato, medíocre. As experiências com Deus são reduzidas a arrepios, e não a mudança de caráter, e não a mudança de vida, e não a novidade de vida. E aqui eu queria, chegando ao final, perguntar aqui, você não precisa me responder, responda para si mesmo. Você é salvo? A pergunta é para você. Você é salvo? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza? Você tem a plena convicção da sua salvação? Você tem a certeza? Responda para você. Se você diz, eu não sei se eu sou salvo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito e ele testifica no nosso coração, dizendo que nós somos filhos de Deus. Nós temos uma certeza, o salvo tem uma certeza. Eu gostaria que você saísse daqui revestido de poder, cheio do poder. Não é para bailar, não, é na santa unção. Mas para você sair daqui entendendo o quão glorioso. Eu quero encerrar dizendo algo, irmãos. Vocês já ouviram falar do nome de grandes homens de Deus que impactaram o mundo, não já? Certamente. Spurgeon, Finney. Tantos homens. A Bíblia deles era igual à sua. A Bíblia deles era igual à minha. Igualzinha. A diferença é que eles entenderam que foram revestidos de poder para testemunharem de Jesus. Eu quero encerrar dizendo a você que hoje é dia de você ser despertado. O avivamento precisa ser iniciado na igreja. E eu quero orar com vocês agora,
antes de encerrarmos esta palavra, eu gostaria muito que nós pedíssemos perdão a Deus. Pense se você já derramou uma lágrima sequer por um pecador que caminha para o inferno. Se você nunca chorou por uma pessoa perdida. Chegou a hora de nós chorarmos e nos arrependermos desse pecado. Chegou a hora de nós dizermos a Deus: Deus me perdoa, porque eu nunca chorei por uma alma que vai entrar no inferno. Deus me perdoa porque eu tenho amigos que eu amo e eu nunca falei de Jesus para eles. Deus me perdoa porque eu tenho familiares que vão para o inferno e eu não estou nem aí. Deus me perdoa por eu nunca ter derramado uma lágrima por pessoas que vão passar uma eternidade no inferno. Nós precisamos orar e chorar, irmãos. Nós precisamos erguer as nossas vozes aos céus e dizer: perdoa-nos por sermos tão vis, tão umbiguistas, por buscarmos o Senhor por motivos tão fúteis e sempre tão voltados para esta vida, quando almas que caminham do nosso lado estão distantes dEle, longe dos preceitos dEle, e nós, inertes. O mal não para, irmãos, o mal é atuante. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eles não cessam de serem boca de Satanás, e o crente se cala. Você foi revestido de poder, não se cale, irmão, não se cale. E eu quero encerrar com aquela frase que eu tenho dito de Charles Haddon Spurgeon, que disse à congregação em que pastoreava: vocês só irão para o inferno por cima do meu cadáver, porque enquanto eu for vivo eu vou pregar, eu vou confrontar vocês com a santa palavra de Deus, até o dia em que o Espírito Santo mova os vossos corações, e vocês em lágrimas reconheçam o pecado e confessem o nome de Jesus. Vós sereis revestidos, quando o Espírito Santo descer sobre vós, revestidos de poder do alto, para serem testemunhas de Jesus Cristo. Dadas essas orientações, Jesus é assunto aos céus. E os discípulos atônitos, perplexos, eles olham o Senhor Jesus subir, e 2 anjos colocaram-se ao lado e disseram: vocês estão tão perplexos, vocês estão tão maravilhados. Esse mesmo Jesus que hoje viste subir, voltará para o céu, como o tendes visto agora. Ele vai voltar para o céu do mesmo jeito que ele subiu, gente. Está na palavra de Deus. A Bíblia diz que todo olho o verá. Eles viram Jesus subir, e nós veremos ele voltar em glória com seus anjos. Ele virá nos ares e nas nuvens. A trombeta de Deus, a última trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, nos encontraremos nos ares, e dali por diante, o trono branco vai se estabelecer, ovelhas de um lado, bodes de outro. Que Deus tenha misericórdia de nós, para verdadeiramente sermos igreja. Não estamos fiados na nossa competência, não estamos iludidos com a nossa condição, não estamos enganados com a nossa débil estrutura, mas nós temos uma certeza: o Espírito Santo foi derramado, o poder de Deus foi derramado. E se você não quer poder do Espírito Santo, ele foi derramado sobre a igreja fiel, ela quer. Vamos ficar em pé, que eu quero fazer uma oração com você. Ser cheio do Espírito Santo, ter o poder do Deus Espírito Santo, não é para rodar baiana na igreja não, filho.
Ser cheio do Espírito Santo é para você ter ousadia para pregar o santo evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é ter graça e unção para confrontar pecadores com amor, com respeito, com carinho, mas confrontá-los, dizendo-lhes: do vosso pecado vos levará para o inferno, se não entregardes a vossa vida a Cristo. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos. O poder de Deus foi derramado. Quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem desagradava a Deus não desagrada mais. Agora você está revestido de poder com um objetivo. Você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Feche seus olhos, irmãos, e creia. O Espírito Santo está à disposição da igreja para revestir a igreja de poder, para capacitar a igreja para ser instrumento de bênção. Que Vila Velha seja impactada por esta igreja. Que você diga no seu coração amém. Que você estenda as mãos agora, quando a voz de Deus ecoar no meio da congregação, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus não vai fazer a obra que Ele designou a nós fazermos. Somos nós que devemos estender as mãos aos céus e dizermos: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Falhos, imperfeitos, sem condição alguma, sem estrutura, mas revestidos do teu poder. Reveste a tua igreja, Senhor. Que teu Espírito constranja todos quantos entraram nesta noite. Que nesta hora, cada irmão esteja se lembrando daqueles homens e mulheres que convivem com eles e que estão distantes do Senhor, e que estão alheios à tua vontade, e que não querem saber de ti. Senhor, que isso nos leve às lágrimas, que isso nos constranja, que possamos orar dizendo: dá-me almas, dá-nos almas. Senhor, nos dê a cidade de Vila Velha. Senhor, nos dê o estado do Espírito Santo. Senhor, nos dê o Brasil para Cristo. Senhor, abençoa-nos para que sejamos uma igreja relevante, uma igreja que impacte a nossa sociedade. Que os crentes sejam assim, revestidos de poder para serem testemunhas, apenas testemunhas. Que Deus seja engrandecido. Pelo nome do teu Filho oramos. Amém.